sobre um tema aqui nas lives, né? Porque o tema bomba mesmo. É muito difícil que a gente faça um grupinho de provas e que em 80, 90% delas não apareçam questões relacionadas à cefaleia. Até porque cefaleia é algo muito frequente no nosso dia a dia, né? A gente lida muito com cefaleia nossa e dos outros também, né? Então, é um tema que é importante, de fato, dentro da medicina interna e acaba sendo muito, muito, muito explorado em prova. No entanto, cefaleia não é um tema que deva trazer problemas para a gente, nem na vida real, nem na prova. As mensagens relacionadas à cefaleia são muito gostosas de serem entendidas, muito simples de serem organizadas. Muito, muito simples. Cefaleia não é para trazer dor de cabeça para a gente. Não, não é. Com o perdão do trocadilho, isso é importante, porque a gente não pode se esquecer jamais que até prova em contrário, quando a gente estiver diante de um indivíduo com cefaleia, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não deve, provavelmente você não vai morrer, não. Porque até prova em contrário, a cefaleia que o indivíduo apresenta é uma cefaleia primária. E quando eu falo cefaleia primária, eu estou me referindo a cefaleia tensional, migrânia, cefaleias trigeminais, cefaleia em salvas ou cluster headache, hemicrania paroxística. Essas são as cefaleias mais comuns e que a gente pensa de imediato e que as provas adoram explorar. Só que tem um detalhe, tem um detalhezinho. É que a gente tem o mau hábito de quando vai ao ambulatório de dermatologia, sai de lá se coçando, não é verdade? Quando a gente assiste a uma aula de linfoma, a gente põe a mão no pescoço e se dá um diagnóstico de linfoma. Não é verdade? Quando a gente tem cefaleia ou quando a gente está no plantão e 1h da manhã chega um paciente com dor de cabeça, veja só, um paciente 1h da manhã com dor de cabeça, saiu da casa dele, porque a cabeça estava doendo, veio até o hospital, por causa da dor de cabeça, a gente se estressa. Porque o pensamento é, caramba, o que fez essa pessoa sair da sua casa de madrugada para vir até aqui com dor de cabeça? Essa pessoa pode morrer? Pode ser que tenha algo grave. É o mesmo raciocínio quando acontece com a gente. Tu aí agora que estás com dor de cabeça, vai já começar a pensar besteira, sabe por quê? Porque às vezes a dor de cabeça pode ser resultado de tumor. Ai, vou morrer. Pode ser resultado de acidente vascular encefálico. Pode ser resultado de neuroinfecção, pode ter doença braba. A cefaleia pode ser secundária a uma outra doença. E é isso que angustia a gente logo de imediato. A gente não pensa fácil nas cefaleias primárias. A gente geralmente perambula um pouquinho pelas secundárias, porque é o cenário catastrófico, né? O cenário catastrófico. Quando a gente vai viajar de avião, o primeiro pensamento que passa é que o avião pode ter um acidente. É chato falar disso, né, num cenário que acabou de ter um acidente, mas enfim, a primeira coisa que vem pela cabeça é pode ter um acidente. A gente não pensa nas belezas das férias, da passeio, tal. Isso angustia. Então a gente se estressa com a possibilidade do negativo. E aí, tanto com a gente quanto com o paciente, esse pensamento fica perturbando. Cara, será? Isso pode ser um tumor, isso pode ser um AVC. Como é que eu vou saber que não é? Como é que eu vou saber que não é neuroinfecção? E aí? E se eu deixar passar? Ficar tratando só com analgésico? Às vezes com a gente tira de letra, porque a gente está meio acostumado. Eu já sinto essa dor de cabeça, é padrão, é assim mesmo, eu tomo um remedinho e melhora. Mas com o paciente a gente fica preocupado. E essa, de fato, é uma pergunta crítica. Quando é que eu vou pensar que seja possível existir uma causa secundária para a cefaleia? Quando é que a gente vai poder cruzar os braços e dizer assim, isso aqui é cefaleia primária. Eu vou brincar de identificar o padrão, definir o tratamento abortivo e profilaxia, que é o que as provas adoram, né? Adoram. Vou brincar de fazer isso. Quando é que a gente vai poder brincar de fazer isso? E quando é que a gente vai ter que se estressar com a possibilidade de ter uma outra etiologia para cefaleia? Quando é? Aqui no Hard Work existe um acerto que a gente faz sempre no início do ano. Sempre no início do ano. Chega mais. Post-it é precioso aqui no Hard Work. Post-it. Um dia a gente já vai fazer um acordo para esse pessoal patrocinar o Hard Work. Post-it é precioso aqui. É preciosíssimo. Se bem que eles não vão gostar, eles não vão querer patrocinar o Hard Work se eu falar o que eu vou falar agora. Post é tão precioso, os posts são tão preciosos, que a gente não pode desperdiçar. Não pode. A gente usa para outras coisas.
mas não para ficar botando na parede qualquer informação que a gente se depare na medicina. O estudo por questões já faz isso, direciona muito o aprendizado, muito, muito, muito. A gente estuda com muito mais intensidade e as coisas que importam, né? Esse é o foco do estudo por questões. Mas a gente também não pode sucumbir a querer memorizar todas as coisas do mundo, criar regra mnemônica para tudo. A gente cria uma outra medicina, né? A medicina baseada em regras mnemônicas, que é mais difícil de memorizar. Tem algumas coisas que não precisa, cara. É proibido usar post-it para algumas coisas. Não pode gastar post-it. Não pode gastar post-it, por exemplo, os sinais de alarme de dengue. Não pode. Assim como não pode gastar post-it também para identificar os cenários em que a gente vai pensar e investigar uma causa secundária de cefaleia. Não precisa, papai. Não precisa. Fecha os olhos. Fecha os olhos, por favor. Fecha os olhos. Pensa comigo, tu não tá de olho fechado. Eu disse para fechar. Fecha que eu fechei o meu. Presta atenção. Quais são os cenários que preocupam a gente? Tumor, principais, né? Tumor, neuroinfecção e AVC. Beleza, pode abrir o olho. Tumor. Quando é que eu tenho a obrigação de pensar que pode existir um tumor ali na pessoa? Se a pessoa tiver diagnóstico de neoplasia. Tem diagnóstico de neoplasia? Tem? Tá tratando? Tá investigando neoplasia? Já tem doença metastática? Quem é que não vai investigar? Tem que investigar, papai. Ué, entendeu? Neoplasia. Beleza, tem que investigar. Foi. Neuroinfecção. Cefaleia e febre. Cefaleia e sinais de irritação meningia. Fala sério. Caramba. Diltatoxemiado. Tem que pensar em infecção. Tem que pensar. Entendeu? Quando é que eu vou pensar que pode ser um acidente vascular encefálico? Ué, peraí. Tem um déficit focal? Já tem déficit focal ao exame físico? Pensar em acidente vascular encefálico. Muitas vezes a cefaleia pode acontecer no acidente vascular encefálico hemorrágico. E aí quando sangra, muitas vezes sangra na meninge, irrita pra caramba a meninge. O indivíduo pode ter sinais de irritação meningea. Pode, na hemorragia subaracnoide. O indivíduo que teve um sangramento na cuca, muitas vezes está sangrando pelo corpo. Tem uma discrasia sanguínea, usa um anticoagulante, está sangrando pelo anticoagulante. Tem que fazer isso. Entendeu? Não precisa memorizar. Não precisa. Esses cenários vão aparecer na nossa frente e vai dizer, cara, peraí. Você tem isso, mas... Opa, conectei as peças. Os dados estarão ali na nossa frente. É só conectar. Peraí, você está tendo isso aqui, a dor de cabeça? Cara, que azar, ter duas doenças ao mesmo tempo. Elas podem estar conectadas. Está sangrando, está com muita dor de cabeça. Pode ter sangrado aqui. Entendeu? Fala sério, papai. Como assim? Uso anticoagulante, eu tive um problema difícil de controlar, troquei anticoagulante recentemente. Tem que investigar. Entendeu? Então, os cenários que justificam a gente partir para pensar numa causa secundária são muito óbvios. Não precisa gastar post-it com isso. Não precisa. O mesmo vale, vê só, o mesmo vale se o indivíduo mencionar algumas frases que independente do sujeito, assustam. Vamos esquecer cefaleia. Vamos botar, o indivíduo fala assim, doutor, eu tô com blá, pode ser qualquer coisa, que está só piorando. Peraí. Está piorando progressivamente. Cada vez está vindo pior. Como é que a gente não vai investigar uma coisa que cada vez está vindo pior? Doutor, eu tô tendo qualquer coisa, pior de toda a minha vida. Pera lá. Pior da sua vida. Essa é uma informação, por sinal, né, que faz muitas vezes a gente pensar na hemorragia subaracnoide, acidente vascular encefálico hemorrágico. Pior da vida, papai, tem que investigar. Doutor, eu sempre tive isso, viu? Mas dessa vez está muito diferente. Peraí, você está tendo muito diferente do que você já tem que investigar. Precisa anotar esse post-it. Se tu anotaste isso no papel, amassa e jogue fora. Tu tens uma chance de amassar e jogar fora. Não precisa. É muito intuitivo, cara. Não precisa recorrer. Meu Deus, como é que era mesmo? Não. Respira e sinta. Sinta o cheiro da medicina. Tá ali na frente. Um indivíduo que nunca teve dor de cabeça na vida, uma bênção. É um mentiroso, né? Porque tem esse povo, né? Diz assim, eu nunca tive febre na vida. Eu nunca tive gripe. Resfriado, nunca tive na vida. Nunca tive. Contando ou vantagem, né? Eu tô vivinho igual tu, não tem diferença, mas enfim. Então a pessoa, sabe, eu nunca tive dor de cabeça na vida. Tive agora.
E a pessoa tem mais de 50 anos. Depois de velho, depois de mais de 50 anos, não. Dor de cabeça, quem tem dor de cabeça é gente jovem. Velho já tá maduro, não é pra ficar tendo dor de cabeça à toa, não é? Então depois de velho, é estranho. E por que depois de velho é estranho? Por que a gente tem que investigar? Porque começa a aumentar o risco de ter acidente vascular encefálico, aumenta o risco de ter neoplasia. Então começou dor de cabeça depois de 50 anos, nunca teve na vida, 50 anos vividos, não costuma ter dor de cabeça? Pera lá, papai. Tem uma coisa errada. Isso vale para um monte de doença, hein? Vale para um monte de doença. Quer ver uma que vale esse pensamento? Asma. A pessoa pode ter asma com mais de 50 anos, mas começa a ter depois de 50. Nunca teve, passou a vida inteira, sabe? O pulmão foi submetido a fumaças, poeiras, alérgenos. Pode ter, viu? Pode não ser nada demais, pode ter asma numa boa. Mas a gente, sabe, começa a se questionar, depois de velho, sabe? Então aí a gente investiga. E como é que investiga? É a pergunta irritante, né? Na medicina existe um armário das perguntas irritantes, as perguntas que não fazem sentido, mas que vira e mexe a gente pensa em fazer. A gente é assim, né? A gente às vezes do nada solta uma pergunta assim que não faz muito sentido. Tipo, clássica, qual é o antibiótico para sepse? Não existe antibiótico para sepse, papai. Qual é o foco suspeito? Tá pensando em foco. Qual é o foco? A mesma coisa é qual é o exame que eu peço? Qual é o exame que eu peço para investigar cefaleia secundária? Depende. Cefaleia secundária não é uma doença. Qual é a doença que a gente está pensando? É um AVCH? Tomografia de crânio. É meningite? Líquor. Entendeu? Depende da suspeita. É neoplasia? Tomografia. Entendeu? Depende da suspeita, ué. Então não tem um exame específico. Mas o ponto é esse. Diante de cenários diferentes, que façam a gente pensar que exista um risco maior do indivíduo ter alguma etiologia específica para a cefaleia, a gente vai precisar investigar. Se não, papai, a gente deita e rola e abre, descortina o palco emblemático, maravilhoso das cefaleias primárias. Pense numa coisa deliciosa de ser estudada. Pense nos conceitos que a gente amarra muito bem. Pense num assunto que a gente não erra na prova. É um assunto que a gente só erra por desatenção, porque por falta de conhecimento não dá. É maravilhoso conversar sobre as grandes etiologias de cefaleias primárias. Migrânia, cefaleia tensional, cefaleias trigeminais, e a principal delas é a cefaleia em salvas, ou cluster headache. É maravilhoso. E não dá para começar a falar sobre elas sem falar da migrânia. Eu gosto de começar falando de migrânia porque eu me irrito com o nome da doença. Eu me irrito. Porque migrânia, veja, existe uma regra na medicina que o nome da doença tem que dizer exatamente o que ela é. Migrânia, esse termo significa unilateral. Só que essa não é a palavra que caracteriza de fato a doença. Não é. Migrânia é muito mais do que isso. A dor da migrânia, ela classicamente é unilateral, pulsátil e de moderada a intensa. Não é só unilateral. E veja, às vezes não precisa ser obrigatoriamente assim, né? Mas veja, a dor em si já tem outras características. Pulsátil, moderada, tem muita coisa, mas não é só isso. A angústia é porque migrânia não é só dor de cabeça. Historinha clássica da migrânia. Historinha clássica, de livro. Uma mulher jovem e que de repente começa a ficar irritadiça, não sai de perto de mim, chateada e tal. Não seja deselegante dizer que todas são assim. Assim, tá todo mundo com migrânia. Olha para quem tá do teu lado aí e fala assim, tá comigo, tá vendo? Você tem migrânia. Não faça isso, hein? Mas enfim, começa a ficar irritadiça, 2, 3, 4 dias, enfim. E aí, de repente, quadro clássico, de repente, começa a apresentar algumas manifestações esquisitas, sensoriais, parestesias ou escotomas, perversão do olfato. Esquisito. Minutos depois disso vem uma cefaleia que incomoda pra caramba. Assim, chata. Incomoda muito o indivíduo, muito. Tipicamente uma cefaleia unilateral, pulsátil, de moderada a intensa, que pode durar algumas horas a alguns dias. O indivíduo pode ficar com dor pulsátil
6, 7, 8 horas, 1, 2, 3 dias. Dura, não é uma coisinha rápida. Incomoda pra caramba. A dor vai embora. Mas depois que a dor for embora, depois que ela se for, a pessoa pode passar ainda alguns dias, 3, 5 dias, para se recuperar, que não tá bem. Cara, eu não tô legal. Não tô legal. Ah, parece que passou um caminhão por cima de mim, eu não tô bem. Caraca, como é que o nome dessa doença é unilateral? Como é que o nome dessa doença é migrânia? Tem muito mais coisa. O nome antigo, enxaqueca, era muito melhor. Porque se popularizou enxaqueca, é uma coisa chata, enjoada. Nossa, caramba, mas que enxaqueca. Era muito melhor, né? Muito melhor. Essa é a migrânia. Migrânia tem toda essa característica. Obviamente que não necessariamente todas essas fases estarão presentes. Não precisa ser uma mulher, pode ser um homem eventualmente, mas é mais frequente na mulher. Tipicamente apresenta de fato uma fase de manifestações premonitórias. A pessoa não se sente bem, e quando a pessoa tem muitas crises, ela já sabe, não tá legal, isso vai acontecer, vai. Passe-se alguns dias, a pessoa pode ter a famosa aura da migrânia, que são manifestações tipicamente sensoriais e que classicamente antecedem em poucos minutos a cefaleia, mas às vezes acontecem até em conjunto. Não é obrigatório anteceder. E nem sempre estão presentes também. Às vezes a pessoa pode não ter essa tal de aura, né? Pode não ter. Agora tem um detalhe importante. É bem verdade que o mais clássico é que tudo aconteça na forma de sensações. Escotomas, parestesias, estou sentindo um cheiro esquisito. Isso é o mais clássico, mas cuidado. Cuidado porque existem algumas auras do capiroto. Existe um padrão de cefaleia, um padrão de migrânia, chamado migrânia hemiplégica. Sabe de onde é que vem o hemiplégico? O hemiplégico é porque a pessoa com migrânia pode ter como aura hemiplegia, manifestação motora. Muita atenção, a aura não necessariamente é apenas sensitiva, ela pode ser motora. E olha que louco, começa a dor de cabeça, ou o indivíduo apresenta uma hemiplegia, né, e vem a dor de cabeça junto, e caramba, deve ser AVC, né? Deve ser assim, vascular cefálico, porque tem um déficit focal. Corre pronto-socorro, geralmente quando chega lá, a hemiplegia foi embora e ficou só dor de cabeça. Felizmente, na maioria das vezes, essas pessoas já têm a história definida. Ou às vezes tem até na família, né? Vários e vários casos de pessoas que têm a aura hemiplégica. E aí fica meio que fácil definir, embora muitas vezes acaba tendo que ser investigado em relação à possibilidade de acidente vascular encefálico. Se chegar com o déficit focal não tiver resolvido, não ficar melhor, isso aqui deve ter sido um AIT e tal, muitas vezes vai ter que investigar. Então, nem sempre as manifestações são sensitivas. Existem outras, né? Existem outras, por exemplo, a cefaleia, a migrânia basilar, ou de Bickerstaff, que o indivíduo tem manifestações de tronco. Olha só, aura envolvendo tronco. Diplopia, disartria, pode ter ataxia, tudo relacionado à cefaleia, à migrânia. Isso assusta, né? Chama muita atenção. A aura pode estar presente, não é obrigatória, mas pode estar presente e deixa o quadro mais pitoresco. E a cefaleia é a clássica. Tipicamente, mas não obrigatoriamente, é unilateral, pulsátil, de moderada a intensa. Incomoda pra caramba o indivíduo. O indivíduo com migrânia, se fizer atividade física, a dor piora, sabe? Piora com esforço. Por sinal, né, antigamente existia uma teoria que dizia que tudo da migrânia era por conta de vasodilatação. Os vasos se dilatam, por isso quando o indivíduo faz esforço, né, o vaso dilata e dói. Essa teoria foi aceita por muito tempo, mas passou a ser questionada porque, caramba, vasodilatação a gente tem o tempo inteiro na cuca. A gente fazendo esforço físico tem vasodilatação e a cabeça não dói necessariamente, não dói. Essa teoria, ou esse compartimento, ele começou a receber menos força, ainda foi considerado um pouquinho, e hoje, na verdade, existem múltiplos pensamentos de por que a migrânia surge, né? De por que ela acontece. Mas um deles envolve um pouquinho a ideia da vasodilatação, um pouquinho, de leve. Uma teoria, por sinal, nacional. Essa teoria ela é muito interessante. É a famosa depressão alastrante de Leão. Não se assuste, não. É muito legal. Essa teoria diz que os indivíduos com migrânia têm uma descarga neuronal cortical anormal. Faz uma descarga, sabe? Uma descarga cortical. E essa descarga cortical acaba interferindo, estimulando algumas vias trigeminais e o indivíduo tem uma alteração do tônus serotoninérgico e noradrenérgico. Independente do que isso queira dizer,
No fim das contas, o indivíduo tem aumento da sensibilidade vascular. Os vasos ficam mais sensíveis. O que isso quer dizer? Que não pode tocar no vaso? Não pode tocar, o ideal é que a gente não toque mesmo, né? Mas o que isso quer dizer, com o vaso mais sensível, é que o vaso nota de maneira anormal, ou percebe, é estimulado de forma normal de acordo com a mudança do fluxo sanguíneo. Aumentou o fluxo, reduziu o fluxo, aquilo é percebido de forma normal e isso pode promover dor. Mais ou menos isso que essa teoria quer dizer. Ou seja, mudou o fluxo sanguíneo, dói, piora a dor do indivíduo. O que isso quer dizer? Não mexa com a pessoa com migrânia. Deixe ela quietinha, ela quer ficar no escurinho, não quer estímulo nenhum. Silêncio, por favor. Não, por favor. Não pode aumentar o fluxo sanguíneo cerebral. Entendeu? Foto e fonofobia classicamente fazem parte do quadro da migrânia. O indivíduo não quer que ninguém mexa com ele não quer fazer esforço físico para aumentar o fluxo sanguíneo, não quer ser estimulado. Luz, som, de jeito nenhum. Por favor, pelo amor de Deus, silêncio. Silêncio. O indivíduo quer ficar parado, quer deixar inclusive o estômago parado. Gastroparesia é outro elemento que faz parte do contexto da migrânia. E por ter gastroparesia, o indivíduo pode ter náuseas e vômitos. Fechou, papai. Precisa memorizar essa jossa? Não precisa memorizar. Cefaleia é tipicamente unilateral, pulsátil, de moderada a intensa. Não mexa comigo, pelo amor de Deus. Eu não quero estímulo nenhum, então desliga a luz, faça silêncio. E eu quero ficar paradinho aqui, inclusive o estômago parado, tem um gastroparesia, pode ter náusea e vômito. Acabou-se. E a gente gastando post para escrever essa jossa de manifestação de migrânia. Não precisa. Essa é a migrânia. É desse jeitinho. E é muito importante a gente reconhecer toda a dinâmica da doença, né? É muito importante, sabe por quê? Porque o diagnóstico é clínico. O indivíduo com dor de cabeça chegou vomitando? Não, isso não necessariamente é hipertensão intracraniana. Faz um fundo de olho, né? Dá uma olhadinha no fundo de olho, né? Mas enfim, não necessariamente isso pode fazer parte da migrânia. O indivíduo com dor de cabeça e fotofobia? Não, apaga a luz, por favor, doutor. Eu não estou conseguindo. Apaga a luz que piora a minha dor. E todo mundo faz silêncio e tal. Não. O indivíduo não é doença grave, é migrânia. Diagnóstico é clínico. Diagnosticou, tratou. E como é que a gente trata a migrânia? Como é que a gente define? Como é que a gente trata? Analgesia. A imensa maioria dos casos são casos de intensidade de leve, no máximo moderado. A gente pode conseguir resolver o quadro com analgesia. O ideal é até usar anti-inflamatório, né? Mas a gente pode usar analgésico simples também. Tanto faz. Essa é a base do tratamento. Agora, nem sempre resolve. E aí a gente tem outras opções. Uma coisa que pode ajudar é neuroléptico. Clorpromazina pode ajudar em alguns casos. Por sinal, além dos neurolépticos, a metoclopramida, que é boa para náusea, vômito e tal, né? Pode ajudar também. Mas pode ajudar não só a controlar, a ajudar na gastroparesia, né? Náuseas, vômitos e tal. Ajuda também a aliviar a dor. Sabe por quê? Porque a metoclopramida ela tem similaridade estrutural com os neurolépticos. Assim como o neuroléptico ajuda, a metoclopramida também pode ajudar. Pessoal, esse é tratamento adjuvante da migrânia, pode ajudar um pouquinho, mas, embora esses possam ajudar, quando a gente não consegue resolver o caso com analgesia, com analgésico simples, com anti-inflamatório, ou então nos quadros mais intensos, a ideia é usar triptano ou derivado do ergot. Triptano é um agonista serotoninérgico, lembra da depressão alastrante leão, que altera o tônus serotoninérgico? Pois é lá que age. Triptano pode ser útil no tratamento abortivo de migrânia. Então, muita atenção com todas essas opções, todas essas alternativas para a gente utilizar para aliviar a dor de cabeça do paciente com migrânia. Muita atenção. Uma live programada de cefaleia para falar de migrânia, de repente veio uma crise de migrânia antes. Se eu tiver uma vez, eu vou querer fazer de tudo para não ter de novo. Concorda? Pois é. É possível que a gente precise considerar algum regime profilático, que tu sabes que isso existe. Como é que a gente faz profilaxia medicamentosa de migrânia? Desde que a medicina existe. Que a profilaxia medicamentosa de migrânia é feita preferencialmente com propranolol, beta-bloqueador. Propranolol. Velho de guerra, propranolol. É ele. Ah, mas eu gosto mesmo de usar o carvedilol, propranolol. É ele. Sabe por que é ele? Porque ele é o mais lipossolúvel dos beta-bloqueadores. O que tem isso a ver?
é que para o propranolol agir, ele não age reduzindo, a questão não é reduzir a frequência cardíaca para fazer profilaxia de migrânia, não. O beta-bloqueador se liga aos receptores beta pré-juncionais e isso acaba alterando o tônus noradrenérgico. Lembra da depressão arrastante de leão? Tônus serotoninérgico, noradrenérgico? Pois é, tem que agir aqui na cuca, então tem que ser lipossolúvel. Por sinal, os beta-bloqueadores lipossolúveis, os clássicos, são o time do propranolol. Quem é o time do propranolol? Esse foi eu que inventei, hein? Quem é o time do propranolol? Beta-bloqueadores lipossolúveis, que a gente pode usar uma alternativa ao propranolol, que geralmente funciona. Tem outros que eu vou estudar, mas esses aí são os clássicos. Quem são? Time do propranolol. Quem é? Timolol e metoprolol. Time do propranolol. Legal, né? Prova não pergunta isso não, viu? Isso é só, enfim, isso aí eu inventei essa regrinha para mim mesmo quando eu estudava isso, só para tirar onda se algum dia alguém perguntasse. Mas enfim, então o time do propranolol, timolol e metoprolol também são lipossolúveis e podem ajudar na profilaxia de migrânia. Podem ajudar. Mas o clássico é propranolol. Propranolol, velho de guerra, ajuda muito. Então, pensou em profilaxia de migrânia, considerar o uso do propranolol. Agora, ele é velho de guerra, né? E não é pau para toda a obra, não, porque tem cenários que não dá para usar. Tem obra que não dá para usar o propranolol, por exemplo, no indivíduo com asma. E prova adora fazer isso. Adora colocar um cenário de profilaxia de migrânia, qual é a forma que vamos usar? E no meio da questão, no meio do cenário gigantesco, diz que o indivíduo tem asma. E ele não pode usar o propranolol. Então a gente precisa conhecer as alternativas, e são várias. Existem muitos fármacos que já foram estudados para profilaxia da migrânia e que parecem ser relativamente efetivos. Muitos, mas muitos. Amitriptilina, esses são os clássicos. Já teve prova, por sinal, que foi até além. Porque a perguntinha clássica é, o paciente não vai usar propranolol, a resposta é topiramato. Essa é o clássico de prova, esse é o clássico. Agora, já teve prova que quis ir além, né? Colocando também uma contraindicação para usar o topiramato. Olha que coisa, olha que capeta, né? Olha que, né, que doideira, cara. Para que isso? Quer testar o quê, cara? Quer testar o quê, né? Então colocou um paciente com asma e que tinha nefrolitise, que é uma contraindicação para usar topiramato. Sabe qual era a resposta dessa questão? Sabe qual era? Não tinha amitriptilina nas alternativas, não. A resposta era candesartana. Candesartana, antipertensivo, parente da losartana, candesartana. A candesartana pode ser usada também na profilaxia da migrânia. Olha que coisa. Essa era a resposta de uma questão perdida aí de prova. Viu só? Então, às vezes, não tenho o que perguntar, pergunto uma bobeira dessa. Mas, de fato, existem muitos fármacos que já se mostraram efetivos na profilaxia da migrânia. E o importante é a gente ter atenção com essas pegadinhas de questão, porque às vezes isso aparece, mas o fármaco padrão clássico é o propranolol. Muita atenção com isso. É muito importante a gente ter atenção à historinha da migrânia, a ideia de como é que a gente, qual é a escolha no tratamento abortivo, escolha na profilaxia, e não ficar se prendendo, por exemplo, à indicação de profilaxia. Se for pegar a diretriz de cefaleia, tem lá indicações, critérios para indicar profilaxia. Isso, papai, vale para estudo científico. Quero estudar um fármaco na profilaxia da migrânia. E aí, quem é que eu vou incluir no estudo? Pessoas que tenham critério para usar, para fazer a profilaxia, definidas de acordo com fulano de tal. É para isso. Para a vida real, a decisão é individualizada. Se eu vou fazer profilaxia ou não, depende do paciente. A pessoa pode ter tido cefaleia, migrânia, 3 crises no mês. Eu digo, eu vou fazer profilaxia. Mas o outro, às vezes, teve uma crisezinha só e que perturbou tanto a vida dele, mas tanto, que ele não quer ter aquilo de novo na vida. Então a profilaxia é decisão individualizada. Então não fique se prendendo nessas coisas. Entenda a dinâmica da doença. Isso é muito importante. Tá? Muito. Migrânia é um cenário muito pitoresco, mas não é o principal. Não é, porque a principal motivação do indivíduo nos procurar ou da gente ter cefaleia no dia a dia é a cefaleia tensional, que é muito simples de ser entendida porque é uma tensão. É uma tensão, um aperto na cabeça, no fim do dia, trabalhei demais hoje, gente do céu, esses dias são terríveis, vários e vários dias, com essa dor apertando, de leve a moderada, não incomoda tanto, às vezes é mais um estado de espírito, né? A pessoa, eu não estou legal, mas eu acho que um dia é melhor, não vou nem tomar remédio que isso passa sozinho depois de uns 10 dias, não está melhorando, acho que é melhor eu tratar. Essa é a cefaleia tensional, tensão. A cefaleia tensional
é a representante da fibromialgia no mundo das cefaleias. Vai, não é a mesma... Não, peraí. Não diga que eu falei isso, hein? Não diga. É só uma comparação. Sabe por quê? Porque a cefaleia tensional envolve uma alteração da nocicepção miofacial. Onde é na medicina que a gente vê isso escrito também? Lá na fibromialgia. É percepção, sabe? O músculo, tensão, né? A musculatura tá estranho, tá diferente e tal. A gente percebe com mais facilidade os estímulos e dói. Isso é a cefaleia tensional. Tensão. É bem diferente da migrânia. Bem diferente. Não é pulsátil, tipicamente unilateral, intensa, incomoda, o indivíduo não pode nem se mexer. Não, vai tocando a vida. Essa é a cefaleia tensional. Muito frequente. E muito fácil de tratar. Sabe como é que a gente trata? Analgesia. Sim. Cuidado com a ideia equivocada de que a gente pode tratar com relaxante muscular. Monoterapia com relaxante muscular. Não. Em alguns casos, relaxante muscular até pode ajudar. Porque tem tensão mesmo, né? Até pode. Mas não isoladamente. Não funciona. Então, o tratamento, a base é analgésico simples. É assim que a gente trata a cefaleia tensional. Desse jeitinho. Ela é meio abobalhada. Mas tem gente que se incomoda com ela. E se a pessoa estiver se incomodando muito com ela, pode ser que vale a pena a gente fazer profilaxia. Sabe como é que a gente faz profilaxia? Ela não é aparente da fibromialgia na cefaleia? Como é que a gente trata a fibromialgia? Amitriptilina. Essa é a base do tratamento. Base também da cefaleia tensional. Muito bacana, né? Simples. Prova adora perguntar, mostra um padrão de cefaleia e quer que a gente defina o tratamento. Adora perguntar. Adora. Essas mensagens são cardinais na cefaleia. Cardinais. Vou aproveitar até para dizer que eu quero print, hein? Eu quero print da live de hoje. Eu quero print. Estou esperando. Eu quero os prints da live. Mas sem careta, por favor. Tem gente que tem o prazer de fazer eu não sei porque eu não faço careta, é alguma, enfim. Mas o alinhamento cardinal das provas, né, é o entendimento da dinâmica da cefaleia, tratamento, abortivo e profilaxia. A prova gosta muito disso, porque na vida real é muito assim, é cara crachá. Cefaleia é assim, cara crachá, tratamento, profilaxia. Cara crachá, tratamento, é isso, cefaleias primárias são desse jeitinho. E quem comprova isso para valer são as cefaleias trigeminais. As cefaleias trigeminais são as mais caricaturadas cefaleias do mundo. Esse é o momento mais interessante da conversa e que a gente percebe por que as provas gostam tanto de cefaleia. As provas gostam muito de cefaleia não é por causa da migrânia, não é por causa da cefaleia tensional, Deus o livre. É por conta das cefaleias trigeminais. Essas são especialíssimas na apresentação clínica e no tratamento. Mas por que a pergunta de migrânia? Porque ela se cansa de perguntar cefaleia, fica com vergonha. Cara, todo ano eu pergunto cefaleia trigeminal. Eu vou perguntar esse ano de migrânia, depois eu volto. É assim. Carro-chefe nas provas são as cefaleias trigeminais, que acontecem por quê? Porque a gente tem descargas anormais de trigêmeo. Trigêmeo aloprou. Existe algum estímulo hipotalâmico que faz com que o trigêmeo fique aloprado. Trigêmeo, que é um nervo sensitivo motor, com seus 3 ramos clássicos, oftálmico, maxilar, mandibular, aloprado, descargas alopradas no trigêmeo. Essas descargas alopradas podem promover o cenário mais pitoresco de todos das cefaleias. A cefaleia em salvas, ou cluster headache. Essa cefaleia é uma cefaleia inconfundível. Para o paciente, é uma cefaleia inesquecível. Dói. Vem cá. Dói muito. Mas dói muito. Dói tanto, que a pessoa tem vontade de bater com a cabeça na parede, de arrancar a cabeça fora. A dor é descrita como excruciante. Isso devia ser patenteado. O que é uma dor excruciante? É a dor da cefaleia em salva. Dói muito. Ela também é conhecida como cefaleia suicida, né? O indivíduo quer bater com a cabeça, quer arrancar a cabeça fora, de tanta dor. Felizmente, menos dramaticamente, a dor é unilateral. Existe um ramo do trigêmeo que sofre muitos disparos, muitos. Tipicamente o ramo oftálmico do trigêmeo. Os pacientes com cefaleia em salva classicamente chegam no pronto-socorro com a mão assim, com muita dor, apertando, inquieto, andando de um lado para o outro. Meu Deus, diferente da migrânia, o paciente com migrânia está acuadinho.
quietinho. O paciente com cefaleia tensional não para. Não, cefaleia tensional. Esse não para nem no hospital. Mas o cefaleia em salvas, tá com a mão aqui, não quer parar, não para de jeito nenhum, quer bater com a cabeça na parede, me segura, só vou bater com a cabeça na parede, me segura. Tentando apertar o olho aqui, né? Mas na verdade, quando a gente pede para o indivíduo tirar a mão daqui da frente, a gente descobre que ele estava botando a mão aqui na frente por outra razão. Ele queria esconder o diagnóstico da cefaleia em salvas. Porque além dela ser muito intensa, unilateral, geralmente na região periorbitária, ela traz consigo classicamente manifestações autonômicas que chamam muita atenção. Lacrimejamento no lado afetado. O indivíduo pode ter edema periorbitário, rinorreia, congestão, né, ocular, pode ter enoftalmia, miose, pitose palpebral, manifestações, né, de falta de inervação simpática, que a gente classicamente observa na síndrome de Claude Bernard Horner. Tumor de pulmão, lembra? O indivíduo tem um tumor de pulmão no lobo superior, comprime o simpático cervical, perde a inervação simpática de uma hemiface, e aí pode ter miose, pitose palpebral, enoftalmia, deixa ele suar de um lado, né? Pois essas manifestações são interessantes e podem aparecer no paciente com cefaleia em salvas. Pode aparecer. Essas manifestações autonômicas chamam muita atenção. Não dá para confundir. Cefaleia unilateral, periorbitária, com manifestações autonômicas, cefaleia em salvas ou cluster headache. Que tem esse nome? Porque tipicamente o indivíduo bate palma, salva de palma. Não. Tipicamente ela acontece numa salva de dias. Acontece hoje, alivia. Amanhã, alivia. Depois, alivia. Depois, alivia. Depois, alivia. Um dia após o outro. Embora às vezes pode acontecer até no mesmo dia. Mas classicamente ela acontece sequencialmente. Que louco, né? Que louco. Essa é a cefaleia em salvas. E a dor, que é intensa, que é excruciante, a cefaleia suicida, demora, viu? O indivíduo pode ficar horas com a dor. Não é 5 minutinhos, não. Incomoda pra caramba. Tem gente até que diz que isso é conversa para boi dormir. Que não incomoda tanto assim. Que isso é exagero, é drama de quem tem cefaleia em salvas. Sabe por que fala isso? Porque a cefaleia em salvas é mais comum em homem. Ele, homem é dramático, não aguenta sentir dor. Olha só, não aguenta. Que cefaleia suicida? Dá com a cabeça na parede, conversa fiada e tal, né? Olha que coisa, né? Então brinca com as mulheres na migrânia, brinca com o homem na cefaleia em salvas. Mas não faça isso que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Não faça isso. Importante lembrar que a cefaleia suicida, ela é muito intensa, periorbitária, tem manifestações autonômicas e tem um tratamento muito pitoresco. O tratamento da cefaleia em salvas atrai questão de prova. É um tratamento diferente. Não tem na farmácia para vender. O tratamento é com oxigênio em altos fluxos. Oxigênio. E por que o oxigênio ajuda? Provavelmente porque dá uma desligadinha no hipotálamo. O indivíduo deixa ele ter descargas neuronais do trigêmeo. Anormais, né? Entendeu? Oxigênio. Isso não der certo. A prova da USP já perguntou isso. Triptano. A gente pode usar triptano. Mesmo que usa na migrânia. Pode usar na cefaleia em salva. Viu que legal? Por isso que a prova gosta. Porque o tratamento abortivo, a cefaleia já é peculiar, o tratamento abortivo também. E a profilaxia mais ainda. Mais ainda. Cefaleia incomoda pra caramba. Vai deixar a pessoa ter de novo? Não, fazer profilaxia, né? O fármaco de escolha na profilaxia é antagonista de canal de cálcio. Né? Pensa que só serve para dar edema na perna das pessoas? Não. Antagonista de canal de cálcio também pode ser utilizado para fazer profilaxia de cefaleia em salvas. Prova da USP não satisfeita? Perguntou outra opção. Sabe qual é a outra opção? Para profilaxia da cefaleia em salvas? Corticoide. Se usa menos, né? Por razões óbvias, mas é uma alternativa. A profilaxia da cefaleia em salvas. Muito legal, né? Muito bacana. Muito bacana. Só tem um detalhezinho. Se por acaso tu ficaste zoando aí o fato de os homens serem mais afetados na cefaleia em salvas, de que o homem faz terror, e que faz muito drama, e que isso, aquilo, outro, eu falei que o feitiço vira contra o feiticeiro, e vira mesmo. É que apesar dos homens sofrerem com um risco maior de desenvolverem cefaleia em salvas, uma cefaleia trigeminal, as mulheres herdaram uma outra cefaleia trigeminal. Existe uma outra parecidíssima com a cefaleia em salvas, e que é mais frequente no sexo feminino. A hemicrania paroxística. Cuidado com a hemicrania. Dói pra caramba. Tem manifestações autonômicas, é parecidinha
com a cefaleia em salvas. Mas tem um detalhe pitoresco. O que é? Mas que você vai ser mulher? Não, isso aí é um detalhe importante, né? Isso aí é uma compensação do universo. Compensação do universo não discuta. O detalhe peculiar da hemicrania paroxística é que é uma dor ultra curta. Dura de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Não festeje, não. Não festeje. Porque ela dura de 10 a 15 minutos, mas ela fica recorrendo dentro do dia. Várias vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Teve uma vez, descansa um pouquinho, volta de novo. Ficou rindo do homem com cefaleia em salvas? Se ferrou. Se ferrou bonito. Ela acontece ciclicamente. Entendeu? Então é uma cefaleia perturbadora. E o legal é que não tem tratamento abortivo. Não tem. E não, isso não é um karma contra as mulheres. Não. Já acabou. A parte do karma já acabou. É que pensa comigo. Ela é tão curta. Dura de 10 a 15 minutos. Que não dá tempo de tomar remédio, papai. Como é que tu vai pegar o remédio, tirar, pegar um copo d'água, tomar, esperar ser absorvido? Não dá tempo. Não tem tratamento abortivo para hemicrania paroxística. A medicina não evoluiu. Não, papai, porque não dá tempo. Agora, existe profilaxia. E a profilaxia pode ser feita com indometacina. Isso é importante. E prova a pergunta. Se não perguntasse, eu não ia perder tempo falando aqui altas horas da noite. Muita atenção com as cefaleias trigeminais. Muita atenção. Até para não vacilar e confundir com outra dor na cabeça que não é propriamente uma cefaleia. Muito cuidado com uma outra dor que pode vir do trigêmeo. Porque a gente se empolga, às vezes, cefaleia trigeminal, essa cefaleia em cluster, ou hemicrania, mas eu sei a diferença, essa é assim, essa é assado e tal. Cuidado com a neuralgia do trigêmeo. Neuralgia do trigêmeo é um cenário que o indivíduo tem uma dor no trigêmeo, muitas vezes envolvendo os ramos mais inferiores, maxilar, mandibular. Uma dor em choque, o indivíduo toca o trigêmeo, qualquer lugar do trajeto do trigêmeo, ai, dá um choque. Está se barbeando, está mastigando, ai, choque no trajeto trigêmeo. Isso pode ter várias etiologias, pode não ter uma razão específica, mas pode ser causado por compressão tumoral, por exemplo. Pode ser por infecção, tem várias razões específicas para acontecer. Mas é outra dor, é dor neuropática. Muito cuidado para não confundir. Choque. Dor neuropática. Como é que trata isso aí? Carbamazepina, sei lá. Entendeu? Então muito cuidado para não ir com muita sede ao pote. Ai, eu sei, eu entendo, esse é cefaleia trigeminais, eu vou acertar, pimba. Ué, carbamazepina, como assim? É a neurologia do trigêmeo. Muito cuidado. Muito cuidado. O universo das cefaleias é maravilhoso. Maravilhoso. E a gente precisa ter atenção às mensagens principais, porque não é possível a gente vacilar, nem na vida, nem na prova, dentro do mundo das cefaleias. Essa era a conversa de hoje, essa era a fofoquinha do dia dentro de cefaleias. Amanhã tem mais, amanhã é dia de abdômen agudo obstrutivo. E por favor, eu quero os prints da live de hoje. Eu quero muitos prints. E aviso o povo que o Arrastão Hard Work já começou do ano. E começou semana passada, né? Já só começando a rotina das lives. E tem muito mais para vir pela frente. Muito mais. Lembrando, então, avisos importantes. Extensivo R1. Inscrições abertas, estudo por questões começou recentemente. Extensivo R1 2022, 2023 aberto também, 22 e 24 também aberto. Preparação para revalida para a prova do meio do ano, para a prova do começo do ano que vem, tudo aberto já também. Enfim, tem muita coisa acontecendo e o domínio do hard work em 2022 está apenas começando. Valeu? 2022 é todo nosso. Vamos junto. Beijão. Tchau.